bispos do Brasil entraram hoje no segundo dia de Assembleia, encontro anual em que a Igreja faz reflexões sobre sua missão e debate temas e assuntos diversos da atualidade. Nesta quinta-feira, os participantes recordaram, entre outras questões, os 50 anos de criação da Conferência Episcopal Brasileira. Nós vamos à Aparecida, onde está a repórter Renata Vasconcelos, que traz outras informações. Boa noite, Renata. As grandes tensões ideológicas. Boa noite, Reinaldo. Neste momento acontece a cerimônia de homenagem aos 50 anos das Assembleias Gerais e 60 anos de CNBB. A noite conta com a participação da Orquestra Sinfônica Pensar, que é um projeto social aqui do Santuário. Já falaram o presidente da CNBB, do Raimundo Damasceno, além de dois outros bispos, um com vasta experiência nas Assembleias Gerais e outro iniciando a sua caminhada. Agora fala o padre Gervásio Queiroga, também falando da sua experiência com a CNBB. Também fundamento do episcopado. Damasceno, que análise o senhor faz desse segundo dia de Assembleia Geral? A Assembleia está transcorrendo muito bem, num clima de muita fraternidade, de muita paz, e ao mesmo tempo, digamos, a Assembleia está sendo muito proveitosa. Tudo aquilo que nós planejamos até agora, nós estamos conseguindo cumprir, tanto no primeiro dia, como agora no segundo dia, de modo que a expectativa é de que a proposta de pauta, aprovada no início desta nossa Assembleia, seja ela, digamos assim, toda ela cumprida e executada. Quanto à comemoração de hoje, dos 50 anos das Assembleias Gerais, o senhor acredita que depois que aconteceu a CNBB, foi criada a CNBB, a igreja mais organizada pôde atuar de forma mais marcante no nosso país, não só dentro da própria igreja? Sem dúvida nenhuma, a nossa conferência antecedeu ao Concílio Vaticano II, foi criada em 1952, e a partir daí os bispos começaram a se reunir, digamos, como conferência, e sem dúvida nenhuma a conferência permitiu o aprofundamento da comunhão entre os bispos, permitiu uma maior eficácia da nossa ação pastoral, porque nós começamos fazendo um plano chamado de emergência, depois prosseguimos com planos de pastoral, mas evidentemente diante do tamanho do nosso país nós vimos que a conferência não podia ou não devia fazer planos de pastoral. Isso cabe às dioceses, às paróquias, e por isso partimos para diretrizes da ação pastoral da Igreja no Brasil e, ultimamente, diretrizes para a ação evangelizadora da Igreja no Brasil, que são instrumentos, vamos dizer assim, aprovados em Assembleia, que iluminam, que orientam os planos de pastoral das nossas dioceses e também das nossas paróquias, respeitando a caminhada, a realidade de cada diocese, de cada paróquia, num país como o Brasil, que é um país continental. Amanhã na pauta está o mapa das religiões, os senhores discutirão sobre isso, a questão da ação evangelizadora também da igreja frente ao número de católicos no país? As diretrizes já foram aprovadas na Assembleia passada. E a partir das diretrizes, tenho certeza que as dioceses já fizeram seus planos de pastoral. E as paróquias também. De modo que o que anima a igreja em todo o Brasil, como em todo o mundo, é a evangelização, é o anúncio do Evangelho, para levar as pessoas ao encontro com Jesus Cristo, fazer uma experiência de Jesus Cristo, porque, como diz o Papa Bento XVI, a nossa fé, cristã, ela não começa pela opção por um ideal, por uma ideologia, mas a nossa fé, ela começa justamente por um encontro com uma pessoa, que é Jesus Cristo. A nossa adesão a Jesus Cristo, que depois tem como consequência, evidentemente, nos integrar numa comunidade, na família de Deus, e uma fé que, a partir desse encontro com Jesus Cristo, que tem também uma repercussão social, uma dimensão ética, uma dimensão social, no sentido de que o cristão é chamado a viver de uma maneira coerente a sua fé e contribuir na sua realidade como segundo o seu estado de vida e no ambiente em que vive, na sua profissão, na sua vida social, a contribuir para a construção de um mundo mais justo, mais fraterno, segundo o projeto de Deus. Bode expiatório.
Você acabou de acompanhar uma entrevista com o presidente da CNBB, Dom Raimundo Damasceno, que ele nos concedeu agora há pouco, falando sobre todo este dia. E agora, o resumo do dia, de todo esse dia de trabalho, nesse segundo dia de Assembleia Geral dos Bispos do Brasil de Aparecida. A reportagem é de Pedro Teixeira. No segundo dia da Assembleia Histórica, que comemora 50 anos de atividade, outras duas datas foram lembradas. Faz 7 anos de eleição do Papa Bento XVI. É também 19 de abril, Dia do Índio. Os conflitos por causa de terra no Brasil foram objetos de reflexão. O fato de termos aí mais de 300 terrenos ou territórios aguardando demarcação, isso gera um problema muito sério, que é o da insegurança jurídica. Para os bispos, o conflito poderia diminuir se houvessem mais leis para regular os interesses de fazendeiros e indígenas. Como não há regulamentação, então ficam essas confusões todas, esse mal-estar, que é um desgaste para todo mundo e um grande desgaste para o nosso país no nível internacional. E como não poderia deixar de ser, o tema central da Assembleia foi o assunto principal entre os bispos. O texto tem uma parte introdutória em que procura não apenas sintetizar o que foi a Dei Verbum e a Verbum Domini, mas procura ir além desses dois documentos, mas sobretudo traz uma série de sugestões concretas para a animação bíblica da pastoral. Outra questão abordada na tarde de hoje foi a da revisão dos textos litúrgicos, cujo objetivo não se trata apenas de cuidar de uma tradução fiel ao texto latino, mas também de estabelecer uma linguagem que seja compreendida em todo o território nacional. Um trabalho tão desafiador que deve durar mais 4 anos para ser finalizado. A linguagem é importante e quando as pessoas vão à igreja é preciso sim que se coloque numa atitude de fé, mas que esta fé seja expressa de uma forma bela, numa linguagem significativa que fale à mente e ao coração. Entre datas e discussões importantes, houve tempo ao final de tarde de finalmente comemorar aquela que é o motivo de todos estarem reunidos, os 50 anos históricos de Assembleia Geral. Com muita humildade, mas com o coração agradecido a Deus, a CNBB tem trazido sua contribuição também no conjunto da igreja, no mundo inteiro, pela experiência realizada, até mesmo por ser, no momento, a Conferência Episcopal que tem maior número de membros.